fatos nunca vão cooperar. As circunstâncias nunca serão favoráveis. Você vai planejar, você vai sonhar, mas agora tem que vir um elemento muito importante, a fé. Eu preciso crer no que eu estou a fazer, independente das circunstâncias, do que os meus olhos estejam a ver e do que as minhas emoções estejam a sentir. Nosso problema é planejamos, sonhamos, organizamos, mas quando começamos a ver a maré contrária, desanimamos, paramos, desistimos. Por quê? Porque não estamos a ver evidências, mas a fé é andar com a evidência da palavra e não com a evidência do que você vê ou sente. Aleluia. Bom, eu vou pregar uma palavra hoje. Eu já devo ter pregado ela em alguma ocasião, mas eu acho que ela é propício para esse tempo, para esse momento que nós estamos a viver, né? Conclusão de um ciclo e o início de um outro ciclo. Porque todo começo do ano, né, e todo final do ano, eu acho que requer uma postura de nós, como filhos de Deus, como homens, mulheres de Deus. Não tenho nada contra, né, a essa época, a euforia das festas, mas eu sempre tenho dito esses dias, dezembro acaba, posso ouvir um amém? E as festas também acabam, mas a vida continua, a vida começa. E 2026 é um novo ano. E como um novo ano, é suposto nós também vivermos coisas novas. Posso ouvir um amém? E uma coisa que às vezes, esse ano, graças a Deus, eu não vi muito. Não sei porque eu não recebi mensagens ou porque não olhei no status das pessoas, eu parei um pouco de fazer isso. Mas, geralmente, quando chegamos a essa época do ano, começamos a receber aquelas mensagens, né? E não tem nada de errado nelas, mas são aquelas mensagens, né, de declarar que 2026 vai ser tudo novo e as coisas vão se fazer novas. E de fato eu creio nisso, eu tenho fé que a cada mudança de ano também tem que trazer uma mudança. Posso ouvir um amém? Mas eu também não acredito que isso é automático, ok? Eu não acredito nessa ideia de que com a transição do ano, tudo também vai transicionar nas nossas vidas. Eu acredito que a transição vai trazer uma transição se nós passarmos por uma transição. Se nós também decidirmos transicionar. Por quê? Porque eu acredito que você não pode esperar resultados diferentes, coisas diferentes, fazendo as mesmas coisas. Eu acredito que você não pode esperar chegar a lugares diferentes quando você está a seguir um rumo que vai te levar a um certo lugar. Então, eu costumo dizer que a virada do ano é apenas a virada do calendário.
O que separa 2025 de 2026 é 1 minuto só. Não é isso? 23:59 para 0. E se você estiver parado aqui, quando fazer 0 hora, vai continuar parado aqui. As roupas sujas que ficaram em casa vão continuar lá. As panelas que não foram lavadas vão continuar lá. O fato de o ano ter virado não significa que tudo virou na tua vida. Pastor, o que então precisa acontecer para que haja uma transição na minha vida? Para que nós possamos viver não apenas uma transição de ano e de calendário, mas a nossa vida possa passar também por uma transição, nós precisamos entender a importância de nós tomarmos decisões. Se você quiser experimentar mudanças, você precisa aprender a tomar decisões que vão causar mudanças. Então, eu creio que essa época do ano é uma época, em primeiro lugar, de nós sermos gratos a Deus, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou, talvez não na proporção ou na medida que nós desejávamos, mas o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu saúde, o Senhor cuidou de nós, o Senhor cobriu as nossas vidas. Você sabe que no dia 24 nós tínhamos culto aqui às 16, e eu cheguei em casa 15h30, eu saí de casa às 9 da manhã e só cheguei em casa 15h30. Por quê? Porque no dia 23, quando eram 22 horas, alguém me ligou. Alguém que eu pastoreei há muitos anos atrás, mas não pertence à nossa igreja, mas, aliás, nunca foi membro da nossa igreja aqui. Mas eu pastoreei ela há alguns anos atrás, no ministério onde eu servi. E essa pessoa não está mais em Cristo, ela está fora da igreja e me ligou 23 horas, 22 horas, pastor, preciso de ajuda. Falei, por que você precisa de ajuda, meu filho? Pastor, é o seguinte, meu filho perdeu a vida. Falei, o que aconteceu? Falou, nada, ele saiu para trabalhar, chegou na empresa, começou, acho que ele era chefe do RH, começou a fazer entrevistas com candidatos para certas vagas, e quando ele terminou de fazer a entrevista, saiu para almoçar, no intervalo do almoço, tomou um café, de repente os colegas viram ele a rastejar, foi para a casa de banho, quando saiu da casa de banho, já estava quase a óbito. Ele foi levado para o hospital, foi entubado e algumas horas depois foi a óbito. Saiu de casa bem, mandou mensagem para todos os filhos, para todos os amigos, deu direções para alguns dos seus colegas. E algumas horas depois estava morto. E eu tive que sair, todo dia 23, às 9 horas, fui fazer funeral, depois fui fazer todo o processo. Então, 15h30, eu só cheguei em casa, tomei bem e vim para aqui. Por que eu estou a falar isso? Porque você precisa aprender a importância de agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque você está aqui. Posso ouvir um aleluia? Alô, você está de pé? Posso ouvir um aleluia? Alô, se você fechar os seus olhos e fizer assim, tem ar, tem fôlego dentro de você. E isso é a graça de Deus sobre a tua vida. Salmos capítulo 3 diz assim, eu deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Tem gente que deita, mas não dorme. Tem gente que deita e dorme. Tem gente que deita, dorme e não acorda. Mas você deitou, dormiu e acordou todos os dias desse ano. Por quê? Porque Deus sustentou você. Então essa época é época sim de sermos gratos a Deus. Mas também eu creio que é época de nós refletirmos a respeito da nossa vida e tomarmos decisões que vai nos levar para o lugar em que Deus está nos chamar para ir. Pastor, para onde Deus está nos chamar? Deus está nos chamar para um ano de frutificação. Deus está nos chamar para uma estação de frutos. Deus está nos chamar para uma estação em que cada área da nossa vida vai ter frutos. Posso ouvir um aleluia? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Posso ouvir um aleluia? Mas não basta só crer. Está vendo?
Ah, esse ano é ano de frutos, aleluia, aleluia, é frutos, aleluia, aleluia. E depois? Alô, alguém está aqui ainda? Pastor, meus frutos, aleluia. E depois disso? O que você está a fazer na prática? Quais são as decisões que você vai tomar na prática? Quais são as mudanças que você vai decidir trazer para a sua vida para que você experimente uma mudança? Quais são as portas que você terá que fechar e quais que você terá que abrir? Por quê, pastor? Porque não tem frutos, não tem um ano diferente se eu continuar a fazer as mesmas coisas. Toda mudança é precedida de uma decisão. Então, se 2025 alguma coisa vai mudar na minha vida, vai ser precedido de alguma mudança que eu vou decidir fazer através de uma decisão. Por quê, pastor? Porque a vida é feita de decisões, de escolhas. Todos os dias você precisa tomar decisões, fazer escolhas. E não basta só fazer escolhas e tomar decisões. Precisamos tomar decisões e fazer escolhas acertadas, assertivas. Por quê? Porque as nossas decisões hoje vão determinar aonde nós estaremos, como estaremos e com quem estaremos amanhã. A nossa vida hoje é resultado de alguma decisão que nós tomamos há tempo atrás. E a sua vida amanhã será resultado das escolhas que você fizer hoje. Então, precisamos aproveitar esses últimos dias do ano para refletirmos a respeito da nossa vida, das decisões que nós precisamos tomar, das mudanças que nós queremos viver. Alguém está comigo? Alguém está entendendo o meu fio de raciocínio? Então, o que eu quero te contar hoje é que não tem mudanças sem decisões. Alguma iniciativa eu preciso ter, se eu quiser viver algo diferente. Eu gosto de dar sempre exemplo, né? Não adianta você pegar a N4 e segui-la, passar Matola, Tchumene, Moamba, e esperar que você vai cair na beira. Alô? Não vai sair na beira. Vamos te encontrar no Comate Pobres. Por quê? Porque você tomou uma decisão e essa decisão vai te levar para algum lugar. Você escolheu uma via, você escolheu um trajeto e aquele trajeto vai te levar para algum lugar. Agora, se você quer chegar em outro lugar, você precisa tomar um outro trajeto, uma outra via. E você precisa fazer isso de maneira consciente. Não é só, não, é frutos, é o ano da frutificação. Pastor orou, Deus falou, então vamos frutificar. E posso ficar sentado na minha casa, frutos vão me encontrar. Diga para alguém, está errado. Diga, tomar decisões. É importante. Posso ouvir um aleluia?
Então eu quero dizer para você que você precisa tomar decisões. Escuta uma coisa, só de você se recusar a tomar uma decisão já é uma decisão. Está vendo? Você tem que fazer uma coisa, tem que tomar uma decisão, você fala, não, não vou fazer. Já é uma decisão, você decidiu não tomar a decisão. Então eu creio que Deus está nos chamar, esses últimos dias do ano, a refletir. O que eu preciso decidir? O que eu preciso mudar? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso tomar uma direção? Porque Deus quer me levar para um ano de frutificação e eu preciso tomar um posicionamento. Eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero se organizar, porque o que Deus tem para mim é muito importante. É por isso que semana passada eu falei que Deus está liberando uma promessa que vai ter frutos, mas Ele fala o seguinte: primeiro você precisa alargar o espaço da sua tenda, precisa ampliar o lugar da sua habitação. Você precisa crer, comece a se alegrar pela fé. Isso é o quê? Isso é uma decisão. Alargar o espaço, ampliar, é uma decisão. Você pode decidir continuar sentado, aguardar que Deus traga a bênção, ou você pode se posicionar e começar a ampliar o espaço. Então eu estou a usar esses últimos meses, dias do ano para poder tomar decisões. Aliás, eu já tomei algumas decisões. A primeira dela é que dia 2 de janeiro eu quero me trancar, eu quero passar um tempo com Deus. Eu preciso ficar pelo menos 21 dias ouvindo a Deus. Quero ouvir a Deus. Não é porque estou para fazer um braço de ferro com Deus. Não vou, nunca vou ganhar Deus. Mas eu quero ouvir Deus. Existem coisas que eu preciso ouvir de Deus para o ano que está diante de nós. Então eu tomei uma decisão. Com base no que eu quero viver na minha vida financeira, também vou tomar uma decisão financeira. Com base no que eu quero viver no meu casamento, também preciso tomar uma decisão nessa direção. Com base no que eu quero viver na minha liderança, na minha célula, preciso tomar uma decisão. Com base no que eu quero viver na minha vida acadêmica, também preciso tomar uma decisão. A decisão é, ou eu vou ser mais um aluno na sala de aula, ou 2026 as pessoas vão se assustar comigo. Porque vão começar a dizer, epa, mas o que mudou? Você ano passado, você estava ali nos 7, 8, 9, 10, quase, nem conseguiste no exame, excluíste muitas. Agora esse ano estás a dispensar todas. O que vai acontecer? Tomei uma decisão. Decidi que não vou excluir mais. E nem vou para o exame, vou dispensar. É uma decisão. As decisões vão... Escuta uma coisa. Alguns de nós aqui, se tomarmos certas decisões, nossos colegas vão se assustar. Por quê? Porque estão acostumados com alguém que só conta piada, que só gasta tempo, não trabalha, nunca entrega as coisas no prazo. Se você tomar uma decisão hoje, ano que vem vão se assustar. Fala, ei, o que mudou contigo? Diga para alguém, precisamos tomar decisões. E o tempo propício é agora é a hora. Agora não é a hora só de se embriagar com a festa, só com a alegria momentânea que nós vamos viver nesses 10 dias. E o oba, e a festa. Mas você não está a planejar, projetar seu ano de 2026. Por quê? Alô? Estão aqui? Então não espere mudanças se você não tomar decisões.
E eu quero muito rapidamente falar de algumas decisões que eu acredito serem fundamentais. Caso você queira viver um ano 2026 diferente. Caso você queira experimentar das promessas que Deus está a liberar para nós, eu quero te anunciar algumas decisões. Não significa que são as únicas. Você sozinho, sentando, avaliando a sua vida, pode identificar quais são as decisões que você precisa tomar. Mas eu quero falar de algumas que eu acredito serem colunas, bases principais. A primeira dela é deixar o seu passado no lugar que precisa ficar, que é no passado. Filipenses 3:13. O passado é uma bênção. As coisas que você viveu nesse ano, sejam elas boas ou negativas, elas cooperaram para alguma coisa na sua vida. Mas você não pode se ater a elas para definir o seu futuro. Você não pode ficar preso a elas. O apóstolo Paulo fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei tudo que eu precisava alcançar. Em 2025 não vivi tudo que eu poderia viver. As portas todas não se abriram. A bênção plena não chegou. O que eu chorei, imaginei, desejei, não aconteceu. Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo: não alcancei tudo, não alcancei o que eu queria. Mas uma coisa eu faço, uma decisão eu tomo, um passo eu tomo. Eu não vou ficar preso no que eu não alcancei, naquilo que não deu certo. Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo está dizendo o seguinte: o passado é o passado. Eu não alcancei o que eu queria, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço do passado. Não estou preso ao passado. Não estou preso às coisas do passado. Não, eu tomo uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim. Foram boas? Foram. Mas tem que avançar para as que estão adiante de mim. Não foram boas? Não foram. Mas tem que avançar para as que estão adiante de mim. Preciso avançar. Por quê? Porque se eu olhar para trás, eu vou ficar estagnado. Eu vou virar uma estátua de sal, como a mulher de Ló. Deus falou para ela, para Ló: pega a sua família, saia de Sodoma, saia daqui. Não olhem para trás. Esqueçam o que ficou para trás. Ló pegou a família dele, saíram a correr. Escuta uma coisa: o anjo não destruiu a cidade enquanto Ló não saiu da cidade. O anjo foi na casa de Ló e falou: olha, eu estou aqui com um mandato de Deus. Eu vim destruir esta cidade, mas eu não posso fazer isso enquanto você não sair. Você precisa sair. Você precisa sair. Mas tem uma coisa: não olhe para trás. Ló saiu a correr da cidade, mas a esposa de Ló ainda gostava muito de Sodoma. Acho que ela pensou: preciso ver pela última vez. Tem pessoas aqui: Deus tirou você do mundo, Deus resgatou você, você encontrou com Cristo, você se batizou, você é uma nova criatura, tem vida de Deus dentro do seu coração, o Espírito Santo fala no seu interior, mas você ainda quer ver a última vez as coisas que ficaram lá para trás. Todo dia você está: não, só mais uma vez, não, só mais um pouquinho, não, eu só quero olhar, não vou tocar, só quero olhar. Sansão também começou assim.
Sansão também começou assim. Sansão era nazireu de Deus. E como nazireu de Deus, ele não podia comer produtos que vinham da uva. Mas ele ficava lá a passear no meio da vinha. Não estava a tocar no começo, só era passeio, só sentia o cheiro. Estou santo ainda, eu estou em santidade, Deus. Não estou a mexer nada. Ele não podia tocar mortos. Nazireu não podia tocar em mortos. Mas um dia um leão morreu no chão. Ele encontrou um favo de mel dentro do cadáver do leão. Ele pegou só o favo de mel. Mas é assim. Primeiro começa assim. Você está a olhar para trás, está a olhar para as coisas que Deus falou para você não olhar. De vez em quando ainda queremos sentir o cheiro da cebola do Egito. É assim, o povo de Israel foi tirado do Egito, está a ir para a terra prometida, para um ano de bênção, de frutificação, mas no meio do caminho eles estão a dizer, ai, mas e a cebola do Egito? Aqui não tem cebola no deserto. Por que Deus tirou do Egito? Se Deus quisesse que você comesse cebola, Deus te deixava lá no Egito. Mas ainda queremos sentir o cheiro da cebola. Ainda queremos ir nos mesmos ambientes de onde Deus nos tirou. Ainda queremos andar com as mesmas pessoas de onde Deus me arrancou. Ei, escuta uma coisa, Paulo está a dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Escuta, tem amizades que não dá mais para ti. Você está a insistir, mas quando vais lá não é a mesma coisa mais. Não tem mais aquela química, não tem mais. Por quê? Porque Deus tirou você de lá. Tem ambientes que você vai, a conversa mas não te edifica. Quando você sai de lá, você sai mal, você sai para baixo, tem que ir orar. A poeira gruda no seu pé. Mas nós estamos a insistir. Existem sentimentos que você não precisa carregar mais. Mas nós estamos a carregar. Estamos a levar muita coisa. Deus está a dizer, para de olhar para trás. Não é o seu lugar mais. Posso ouvir um amém? Não é o seu lugar mais. Pastor, meu passado foi muito bom, as coisas eram maravilhosas, glória a Deus, mas está no passado. Agora vamos para frente. Vamos para frente. Não, pastor, era uma coisa assim, ainda bem, era. Agora vamos para o que é. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de. Estás muito silêncio. Não estás comigo hoje? Estou sozinho hoje? Eu disse hoje, esses últimos dias do ano são dias de reflexão. Ei, Romanos 6,3, a palavra de Deus diz que aqueles que são batizados em Cristo são batizados na sua morte, para que assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também possamos andar em novidade de vida. A vida que Deus tem para você é nova. É nova a cada dia. A vida que Deus te chamou para viver é uma vida de novidade. Mas tem muitos de nós que idolatramos o passado. Toda hora queremos visitar o passado. Ai, era muito bom. Ai. Diga para alguém, novidade de vida
Pessoas que não se desfazem do passado se tornam críticos do presente e destruidores do próprio futuro. Porque ele está sempre a comparar o passado com o presente. Então, quando o presente não está como estava o passado, então ele se torna crítico do presente. Você pode olhar, muitas vezes, toda crítica, a base dela é a comparação. Comparação com o quê? Com o passado. Ah, mas o João me dava flores. Ah, é? E por que você não está com o João até hoje? Não compara. Viva o presente. Se alegra com o presente. Ah, mas o que? O líder fulano era muito bom. Sabe, se era tão bom assim, Deus tinha deixado você lá. Se Deus tirou você dele e colocou com outro, é porque aquele outro é o melhor para você. É porque tem coisas que você não aprendeu com esse líder, que você só vai aprender com esse que Deus te deu. Então, se você não esquecer o passado, você só vai viver a criticar, e está atrapalhando o seu futuro lá na frente. Não está a chegar onde precisa chegar. Alô, estou a comunicar com alguém aqui hoje? Aleluia. Estamos juntos? Segunda decisão que eu acho importante. Projetar-se a sua vida. Planejar. Esse é tempo de você fazer planos. Você não pode começar a planejar enquanto o machibombo já está a andar. Tem que planejar antes do machibombo sair. Onde que você vai? Qual é a rota que você precisa pegar? Para você subir o machibombo certo. Já imaginou você no meio do machibombo, que está aí para o museu? Ah, eu tenho que ir para Chipamanini. Antes de subir o machibombo, tem que decidir onde que você vai. Isaías 32, 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Diga para alguém, ser nobre fala de planejar. Planejamento. Sonhar. Ter visão do que Deus quer fazer na sua vida, de onde você vai chegar. Você tem uma visão a curto, médio, longo prazo. Do dia, da semana, do mês, do ano. Precisa planejar. E quando eu falo de planejar, não estou a falar para você planejar coisas surreais, coisas que não são atingíveis, não são alcançáveis. Porque isso aí não é sonho, isso é imaginação. Não é planejamento, não é projeto, não é planejar. Deus não está te chamando para imaginar, Deus está te chamando para planejar, para projetar, para ter uma visão clara da vida que Deus está a te dar. A palavra de Deus diz que a visão, nós temos que escrever a visão, e ela tem que estar tão legível, tão visível, de tal maneira que até quem passar a correr seja capaz de ler. Escreva a visão. Por isso que eu falei aqui, dei alvos de oração. Isso fala de você escrever a visão. O que você quer alcançar nesse ano de 2026.
E não é por coisas aí que você não vai alcançar. Ah, esse ano quero ter filho, mas nem casou ainda. Isso aí não é projeto, isso aí é imaginação. Hã? Não é você colocar aí, ah, esse ano quero casar. Não, esse ano, o teu plano talvez tem que ser, quero entrar na corte, quero começar a relacionar. Agora estás a colocar, quero casar, mas nem namorado não tens. Hã? Ah, esse ano quero ganhar 40 mil. Nem emprego não tens ainda. Não, primeiro põe alvo, quero ter emprego esse ano. Ah, esse ano quero ser não sei o quê. Não, mas não terminaste, vai terminar a escola. Sabe, estou a falar de pôr alvos reais, factíveis, alcançáveis, mensuráveis, para a semana, para o mês, para o ano, para o semestre. Esse semestre eu quero chegar aqui. Porque alguns de nós estamos a fazer alvos para o ano. Porque, escuta uma coisa, quando você faz um alvo para o ano, você não consegue às vezes dimensionar o que você precisa alcançar no mês de janeiro, fevereiro, para chegar no ano com aquele alvo alcançado. Então faz alvos a médio prazo. Alô, ainda estão aqui? Posso continuar? Escreva a visão. Eu tenho os alvos de oração de todos os anos. Estão guardados. No final do ano eu paro para ver as coisas que Deus fez. E muitas vezes, 80% ou 90% Deus fez. Outras não aconteceram. Coloco continuação ano que vem. Mas eu sei o que eu quero. Se você me perguntar hoje o que eu quero para o ano que vem, eu vou te falar, sem dúvida. Mas tem irmãos que até para dar presente é difícil, até para abençoar é difícil. Irmão, o que você quer? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa eu não tenho. Você quer qualquer coisa? Vai pedir para outra pessoa. Não tenho qualquer coisa para te dar. E eu vou te falar outra coisa. Se eu não tenho qualquer coisa para te dar, muito menos Deus. É por isso que depois, quando vamos na oração, nem sabemos o que pedir. Chegamos, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. 1 hora de tempo, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Se nós formos um beat, vira uma rave. Me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Deus está falando, mas vou te abençoar com o quê? Qual é a bênção que você quer? Ah, Senhor, tu sabes. Deus está dizendo, e? Eu? Combinamos? Aonde? Que momento? Que minuto? Ah, Deus, é o irmão, é o famoso irmão, Deus sabe. Irmão, tua vida, Deus sabe. Deus sabe. Tá, já pôr na conta de Deus o que Deus colocou na tua conta. Planejar, desejar, é responsabilidade sua. Escuta uma coisa, quando você não tem a visão, você não sabe o que fazer para alcançar a visão. Porque toda visão vai te pedir alguma coisa. Quando você não tem a visão clara, você não sabe o que a visão está a pedir. Toda visão pede uma estrutura. Se você não tem a visão, você não terá estrutura. E sem a estrutura, você não vai alcançar a visão. É por isso que quando você quer construir, você primeiro chama quem? Arquiteto. Arquiteto vai te dar uma visão, vai te dar uma planta, vai te dar o projeto. E o projeto vai te mostrar o que os pedreiros vão precisar. Se não, uma vez minha mãe quase me expulsou de casa. Porque um amigo meu começou a estudar na escola industrial, estava a fazer mestre de obra. Então lá em casa tinha capoeiras. Mas capoeira estava feito com pedras, assim, arrumadas. Não, tinha blocos, tinha cimento e tinha areia. Um dia aquele mano veio na minha casa.
Ele tinha começado a escola, nem sabia estudar, nem ainda era nada. Ele falou, eu sou mestre de obra. Vamos lá usar isso aqui. Vou fazer uma capoeira boa na tua casa. Eu falei, faz lá. Tomei decisão sem perguntar à minha mãe. Ele cavou, fez. Saiu um monstro. Uma coisa torta, de qualquer jeito. Quando minha mãe veio, bloco, cimento, areia, foi embora. Temos que partir tudo. Por quê? Porque só está a fazer, só está a cavar, está a mexer. Diga, você precisa ter planos. E quando você ter plano, agora sou eu que estou a falar. Quando você ter plano, você tem que entender o seguinte. A palavra de Deus diz que nós fazemos plano, mas a resposta final vem de Deus. Então, se Deus não quiser te dar o teu plano, então encontra o plano de Deus. Aleluia. Ou quando Deus achar que aquele plano não é a hora certa para ele, então se submete a Deus. Porque outras pessoas são assim, quando fazem plano, Deus não responde, logo faz o quê? Que nem meu filho. Ele faz planos dele, quando eu falo não, e eu só lhe olho. Isso aí não vai me mudar. Ainda mais o pior, eu falo para ele, com choro você nunca vai conseguir nada. Porque se eu te dar alguma coisa por causa do choro, toda vez que eu negar, você vai chorar. Então, quando você chora, eu não te dou. De propósito. Podemos seguir? Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje? A Bíblia diz para planejar coisas nobres. Posso ouvir o amém? Não projete qualquer coisa. Projete coisas nobres. E a Bíblia diz para perseverar naquilo que você planejou. Pastor, não aconteceu, persevere. O homem nobre projeta coisas nobres, na sua nobreza persevera. Escuta, perseverar fala de nobreza. Diga, persevera. Irmãos, tem coisas que eu comecei a pedir a Deus que eu não recebi no mesmo ano. Eu recebi outro ano, outra vez 2 anos depois, mas eu peço, persevero. Não é porque eu planejei esse ano, tem que acontecer esse ano. Persevera. Planeje com base no que Deus está a te dizer. Por isso, gaste esse tempo, esses últimos dias do ano, a orar a Deus para os alvos que você tem que fazer. Ore a Deus. Terceiro, eleve seus padrões. Você sabe que Deus, na sua palavra, está sempre a nos desafiar a elevar o padrão. Sempre que quisermos experimentar mudança, precisamos elevar os nossos padrões. Por quê, pastor? Porque não dá para pensar em coisas novas com padrões velhos. A palavra de Deus diz que você não pode pegar o remendo de um pano novo e colocar no pano velho, vai rasgar. Você não pode pegar vinho novo e colocar no odre velho. Vinho novo vai pedir um odre novo. Então, coisas novas pedem padrões novos. Eleve os seus padrões. Algumas coisas na sua vida precisam ser rejeitadas. Ela não faz mais parte do padrão de vida que Deus está me chamando. Para onde eu quero chegar, isso aqui não dá. Alô? Seu padrão, você precisa ter um padrão. Escuta uma coisa, quem não tem padrão, qualquer coisa serve.
Você não fala amém, Deus levanta a mula para fazer. Escuta uma coisa, igreja, comunidade de Ágape. Existem coisas que precisam ser inaceitáveis na tua vida. Se você tiver um padrão, algumas coisas serão inaceitáveis na sua vida. Não combina, não condiz, não bate. Não bate. Isso aqui pode ser bom, mas não combina comigo, porque eu tenho um padrão. Jovens, tem que ter padrão. Quando você estabelece padrão, 50% já cai. Vou dar um exemplo aqui. Se você estabelecer um padrão para namorar, ou pessoas que você quer, o padrão de namoro que você quer ter, aquele padrão já vai eliminar 50% de pessoas à sua volta. Ou 90%. Não encaixa no padrão. Agora, quando não tem padrão, qualquer coisa vale. Basta um psiu na rua já. Já está a se atirar já. Por quê? Porque não tem padrão. A mesma coisa, homem, se não tem padrão, qualquer moça que vier ali, pronto, já. Agora, quando tem padrão, quando a pessoa aproxima, vai passar no raio-x. Como que é aquilo? Detetor de metal, né? Aquilo ali é um padronizante. A mesma coisa é aquela coisa de detetor de drogas também nos aeroportos. Aquilo ali colocou um padrão. Droga não pode passar aqui. Quando você vir com tua mala esconder droga aí dentro, quando passar, ele vai pim, 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 então vai te levar. Eleva seu padrão. Posso ouvir um aleluia? Isso significa que algumas coisas você não pode aceitar mais na sua vida. Se você quiser ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Faça o que ninguém faz. Decida ser melhor. Existem coisas que são aceitáveis para o padrão desse mundo. Mas quando você eleva o seu padrão, para você não são aceitáveis. Na casa dos outros, já a lâmpada está pendurada, está amarrada, está fita cola, assim, de qualquer maneira. É aceitável, é um padrão que ela aceita. Na minha casa eu não vou aceitar. Eu tenho um padrão diferente aqui, vai ficar organizado, bonito, feito. É um padrão, coloca padrão. Na casa dos outros, acabou de dividir comida, cada um está comendo no chão, outro lá fora, outro na esteira. É um padrão deles. Mas eu, na minha casa, tenho um padrão diferente. Qual é o padrão, pastor? Não estou dando exemplo aqui. Na minha casa também tem esse padrão. Mas vamos comer, na hora de comer, todo mundo na mesa. Vamos sentar junto, vamos comer, vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos comer. É um padrão. Não quero ser como os outros. Você é uma pessoa que não tem padrão. Qualquer coisa tá bom, qualquer coisa vai, qualquer coisa ia. Não, não pode. Se for para fazer só por fazer, não vou fazer. Mas quando eu fizer, vou fazer com um padrão. E um padrão elevado. E não precisa ter muito para você ter padrão. Para ser excelente, você não precisa ser rico. A excelência está em você. Quem é excelente com pouco consegue fazer bonito e bem feito. Esses dias eu fiz uma capoeira para galinhas aí, um mini aviário. Estou a criar.
Tenho planos. Posso ouvir o amém? Tem projeto. Quero construir minha casa. Mas não tenho dinheiro, então tenho que arranjar um lugar para tirar renda. Então o terreno que Deus me deu vai me dar renda para eu construir. Então vou criar frango lá, vou vender e vou construir com esse dinheiro. Mas eu fui fazer, alguém viu. Alguém viu e falou, chique essas galinhas, já vieram, coisa bonita, organizada. Eu falei, claro. Não é porque é galinha que vai viver aí. Que eu vou fazer de qualquer maneira. Tem padrão, é bonito, é organizado, tem coisa bebedor. Sim. Diga para alguém, tem que ter padrão, diga aleluia. Romanos 12, 2. Vamos correr que o tempo já está fugindo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de... Outra versão vai dizer assim, não se moldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão. E você não pode se moldar a esse padrão. Tem muitos irmãos quando a gente fala, irmãos, você não pode fazer isso. Ah, pastor, todo mundo faz. É assim. Aqui é Mós é assim. E Deus está dizendo, não se molde ao padrão dessa terra. Tem um padrão elevado para você. Não importa se todo mundo faz. Ah, pastor, todo mundo tira 0. Essa prova todo mundo tirou 0. Problema deles. Eu não estou para me moldar a eles. Tem um padrão diferente. Meu padrão é elevado. Posso ouvir um aleluia? Mateus 5:20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Tem que exceder. Não pode ser igual. Posso ouvir um aleluia? Então eu quero sugerir para você uma lista daquilo que você não pode aceitar mais na sua vida. Que você vai rejeitar. Padrão que você quer elevar. A partir de hoje, isso aqui não posso aceitar mais. Esse padrão está baixo. Primeira coisa, não vou aceitar mais negligenciar a minha vida espiritual. A minha vida com Deus não posso negligenciar. Preciso elevar o padrão. Preciso orar mais. Preciso ler a Bíblia mais. Esse 2025, 26, faça um propósito com Deus. Decida ler a Bíblia num ano, ou ler a Bíblia toda. Esse ano quero ler toda a Bíblia. Esse ano quero orar todos os dias. Esse ano quero jejuar pelo menos 24 horas na semana. É um padrão. Não vou negligenciar mais a minha vida espiritual. Quero valorizar a minha vida com Deus. Orar, ler, jejuar. Por quê, pastor? Porque frutos ou frutificação é resultado de intimidade. Não adianta você orar para engravidar, mas você não está namorando. Tem que namorar com sua esposa. Porque frutos é resultado de intimidade. Posso ouvir um amém? Então diga para alguém, não aceite negligenciar mais sua vida espiritual. Posso ouvir um amém? Quando vir para o culto, a partir do ano que vem, não quero vir só para ficar assim.
Quando eu vir para o culto ano que vem, e quero vir diferente. Quando eu chegar aqui, primeiro que eu quero já vir abastecido de casa. Quando eu chegar aqui, quero levantar a mão, fechar meus olhos, esquecer quem está aqui e quero buscar a Deus de verdade. Quero uma mudança. Posso ouvir um aleluia? Outra coisa que eu vou rejeitar da minha vida, indisciplina. Não vou ser mais uma pessoa indisciplinada. Você sabe que o nosso maior problema não é falta de fazer, é falta de disciplina mesmo. No começo do ano, nós começamos com cheio de coisas, não é assim? Esse ano vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Só dura uma semana só. Esse ano vou ser diferente. Basta chegar fevereiro. Acabou o feeling. Por quê? Por causa da indisciplina. Precisamos ser disciplinados. Sabe o que significa ser disciplinado? Começar, terminar. Toma uma decisão. Não vou começar nada que não vou terminar. Muitos de nós falamos o quê? Esse ano vou ler a Bíblia toda. Começamos a ler. Primeiro mês. Depois disso, já começamos a falhar um dia, falhamos outro. Daqui a pouco não estamos a ler mais. Começamos, esse ano vou ler um livro por mês. Pegamos um livro, lemos 3 páginas, fechamos. Não está muito bom, não está inspirativo. Vai pegar outro. Pega outro, mais 3 páginas, fecha. Não está muito bom. Ei. Começaste. Vai até o fim. A palavra de Deus diz assim: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não faz obra pela metade. Deus não começa coisa que não termina. Se Deus começou a te salvar, Ele vai completar com o seu corpo glorificado na eternidade. Mas nós somos muito indisciplinados. Começamos o ano muito motivados, cheios de planos, cheios de sonhos, cheios de projetos, mas começamos a desandar no meio do caminho. Posso ouvir um aleluia? Se você começar a ler um livro, termina. Faça o propósito de ler a Bíblia toda durante esse ano e ir até o fim. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em 365 dias. 3 só. Leia 1 do Velho Testamento, 2 do Novo Testamento. Aliás, ano que vem, começo do ano, vou distribuir planos de leitura bíblica. Precisamos ler, posso ouvir um amém? Estamos a ler coisas que não é hora de nós ler. Outros irmãos estão a ler romance. Mas você está a ler romance, não tem namorada, não é casado. Ai, se pecar, estás a ler romance para quê? Estão a ler aqueles livros de romance. Vai na Bíblia! Depois está a começar, pastor, tentação. Como que não vai ter tentação? Lembra o que eu falei na semana que eu preguei sobre guardar o coração? Os 5 sentidos são as janelas da nossa alma. Tudo que entra dentro de nós entra através dos nossos olhos, ouvidos, nosso tato, nosso paladar. Se você fechar essas portas, você saber filtrar o que entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, você vai guardar seu coração. Então você está começando aí, pastor, tentação. Não. Para de ler o que você está a ler. Estás ali a assistir filmes românticos. Não estás no tempo para isso. Vai gastar tempo com a Bíblia. Livros, próximo ano vou montar a livraria lá atrás. Vai ler, compra livro. Em vez de gastar com lanche, com comida na escola, compra um livro, vai ler no intervalo na faculdade. Vai ler em casa.
Deixa se alimentar do quê? Depois começa, ai pastor, eu não estou. É o alimento que você está a comer. Escolhe bem o alimento que você come. Alô? Você é o que você? Está a ver esse meu corpo aqui? É resultado de uma comida que eu estou a comer. Quando eu mudar minha comida, meu corpo vai mudar. Janeiro vou mudar. Em nome de Jesus, fala amém. Fala, pastor, vai ser. Me ajuda. Já me rir, né? Eclesiastes 5, 4 a 5. Vamos correr. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Então você decidiu ler, vai, termina. Vai até o fim. Decidiu fazer uma coisa para Deus, vai. Sabe, nós paramos muito rápido e qualquer coisa nos faz parar. No começo do ano, começamos a tomar decisão. Esse ano vou entrar no grupo da mídia. Líder de mídia me contaram, sou com você. Depois, vai levar uma bronca com o líder da mídia. Vai até o fim. Posso ouvir um amém? Terceira coisa. Primeira coisa, qual é? Que nós devemos elevar o nosso padrão. Não negligenciar a nossa vida espiritual. Segunda. Terceira. Fuja da procrastinação. Sabe o que é procrastinar? É deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Procrastinar é adiar. Deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. Talvez você foi orientado pelos médicos a fazer exercício físico. Nunca começou. Está sempre a deixar para trás. Vamos começar, minha gente. Semana que vem eu vou fazer. Mês que vem, ano que vem. Já viu a maldição da segunda-feira? Segunda-feira é o começo. É a maldição da segunda-feira. Qualquer coisa que nós temos que fazer, é o que é segunda-feira. Segunda-feira é o quê? Já estamos em 2026. À espera da segunda-feira que você vai começar. Diga para alguém, está na hora de começar. Não deixa para amanhã. Posso ouvir um aleluia? Não deixa para amanhã, agora é a hora. Jesus falou para aquela mulher samaritana, agora a hora vem e a hora é agora. Tudo queres deixar para amanhã. Amanhã vou orar. Amanhã. Terceira coisa que você vai rejeitar esse ano. Quarta, nesse processo de elevar o seu padrão. Rejeita toda confissão negativa. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da sua língua, e aquele que bem a utilizar dela vai comer. Muda a sua confissão. Muda a sua confissão. Líderes, vamos mudar a confissão. Comece a falar bem sobre a sua célula. Comece a falar bem sobre os irmãos da sua célula. Morte e a vida está no poder da sua língua. Comece a declarar, são frutíferos, são uma bênção, são homens de Deus, são mulheres de Deus, são cheios do Espírito Santo, são produtivos, se envolvem com a obra de Deus. Comece a declarar. Muda a sua confissão. Para de falar, não tenho dinheiro, por isso que você não tem. Comece a falar, tenho dinheiro. Está onde? Não posso te dar agora, mas tenho muito dinheiro. Comece a falar, sou próspero. Não é
porque estou a inventar coisa da minha cabeça. Porque a Bíblia diz. Escuta uma coisa. Fala o que a Bíblia fala. Se recuse a falar qualquer coisa que Deus não disse a seu respeito. Se recuse a falar coisas que a Bíblia não diz. Ah, pastor, mas olha a circunstância, não podemos ignorar as circunstâncias. Que circunstâncias são essas? A única que me interessa é a Bíblia. É o que a Bíblia diz. É o que está escrito na Bíblia. Quando o vento levantar, abre a boca e diz, já venci. Mas como já venceste? Não está já vendo? A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Por meio daquele que me amou. Então, no final vou ter vitória. Se ainda não venci é porque eu não cheguei no final ainda. Mude a sua confissão. Fale palavras de fé. Fale com fé. Posso ouvir um aleluia? As palavras que saem da sua boca têm poder. Poder criativo. A palavra de Deus diz que Deus criou o universo com a palavra. A palavra criou. Um dia Jesus foi numa figueira para encontrar coisa, não encontrou nada. Jesus falou, não vai dar fruto. Foram, quando voltaram, estava tudo seco. Palavra. Não fale o que você está a ver ou sentir. Fala o que a Bíblia diz. Até você sentir o que a Bíblia diz. Alguém está aqui? Quinto. Rejeite a passividade. Alô? Rejeite a passividade. Passividade é ficar esperando a oportunidade de bater na sua porta. É a famosa inércia. Está parado. Não faz nada. Não se movimenta. A palavra de Deus diz assim, do trabalho das tuas mãos comerás. Deus tem compromisso de te abençoar, mas Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Agora, se você ficar parado, sentado, na inércia, passivo, não tem prosperidade. Vai estudar. Gasta tempo a estudar. Não fica ali só... vou orar quando eu chegar na prova, Deus vai me lembrar. Deus não vai te lembrar coisas que você não sabe. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos lembrar. Lembrar pressupõe te falar de coisa que você já viu. Vou orar. Estamos a espiritualizar tudo. Tem coisa que não é para orar, tem coisa que é para você fazer. E Deus vai abençoar. Sai da inércia em nome de Jesus. Vai trabalhar, posso ouvir um amém? Crie projetos, sonhe, faça, coloque em prática. Para a sua célula, crie um projeto de crescimento da sua célula. Trabalha, põe em prática, faça. Ora, jejua, mobiliza, evangeliza. Vamos trabalhar. E por fim, quarto. Não, isso aqui era do ponto 3, número 3. De elevar os padrões. Agora o ponto 4. Mude suas convicções interiores. Termino aqui. Se você fizer todas essas coisas sem fé, mude suas convicções interiores. Decida acreditar no que você está fazendo. Decida acreditar na palavra de Deus. Decida. Decida. Posso ouvir um aleluia? Se você elevou seus padrões, mas não acredita realmente que você poderá alcançá-los, você apenas sonhou. As nossas convicções devem ser fundamentadas na palavra da verdade.
e não nos fatos que nós vemos ou ouvimos. E eu vou te falar uma coisa, os fatos nunca vão cooperar. As circunstâncias nunca serão favoráveis. Você vai planejar, você vai sonhar, mas agora tem que vir um elemento muito importante, a fé. Eu preciso crer no que eu estou a fazer, independente das circunstâncias, do que os meus olhos estejam a ver e do que as minhas emoções estejam a sentir. Nosso problema é, planejamos, sonhamos, organizamos, mas quando começamos a ver a maré contrária, desanimamos, paramos, desistimos. Por quê? Porque não estamos a ver evidências. Mas a fé é andar com a evidência da palavra e não com a evidência do que você vê ou sente. Decida crer. Eu creio. Deus vai fazer. 2026 vai ser um ano de frutos. Eu vou frutificar. Vai ter frutos, irmãos. 2026 vamos fazer 2 cultos. Depois vamos mudar para 3 cultos. Vamos, por quê, pastor? Porque vai ter frutos. Frutos abundantes. Deus vai trazer frutos. Vai ter frutos na sua casa. Vai ter fruto na sua vida. Vai ter fruto nas suas finanças. Vai ter fruto em tudo que você colocar nas suas mãos. Mas você precisa entender. Não tem como se eu não tiver fé. Acredita. Sonha. Permita que as pessoas te chamem como José. Quando viam José a vir de longe, diziam: lá vem o sonhador. Permita que as pessoas digam isso de você. Você sonha demais. Quando que você vai voltar para a terra? Nunca. Porque eu não estou na terra, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestades. Ele me tirou da terra. Lá vem o sonhador, deixa. Mas sonha. Ouse sonhar. Ei! Quem não sonha, parou de viver. Não tem mais pelo que acordar. Posso ouvir um aleluia? Esse é o último domingo do ano. Faltam 3 dias para o ano acabar. Mas é tempo de nós pararmos. Coma, dança, faça o que tem que fazer, mas para um tempo. Organiza seu ano. Antes do trem sair, organiza. Ah, pastor, mas eu organizei ano passado, não foi? Tá bem, esquece as coisas que passaram, prossiga para frente. Escuta, se todas as vezes que eu organizasse algo não desse certo e eu parasse de organizar, eu não estaria aqui hoje. Agora, porque não deu certo, não vou parar de sonhar. Vou seguir sonhando. E vou sonhar mais ainda. Mais. Sim. Se o diabo quer que você pare de sonhar. Então, se ele quer para eu parar de sonhar, só para ele envergonhar, vou sonhar mais ainda. Vou levantar, vou pôr a mão no peito e vou dizer: ah, não viste nada. Eu sei em quem tenho crido. Também sei como Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que pedimos, pensamos ou... Se coloque de pé.